Todo investidor busca pagar barato pelos ativos que ele deseja adquirir. Imagine que você queira comprar uma casa, você conheceu essa casa, você gostou muito e tem o desejo de adquiri-la. Hoje ela vale 100 mil reais. Se você comprar essa casa por 100 mil reais, com certeza você ficará feliz. Agora, se você conseguir comprar essa mesma casa, que valia 100 mil reais por 95 mil, com certeza você ficará muito, mas muito mais feliz. E em fundos imobiliários não é diferente. Buscamos comprar bons fundos imobiliários que pagam bons rendimentos, que possuam uma boa diversificação, uma boa gestão e principalmente ótimos imóveis. E melhor do que comprar esses fundos é pagar barato por eles. E no vídeo de hoje vou te trazer 3 fundos imobiliários de 3 setores diferentes que hoje estão sendo negociados abaixo do que eles valem e, além disso, abaixo do preço teto. E vamos iniciar por um fundo imobiliário que está em um dos melhores setores na minha visão, que é o setor logístico, e este fundo possui uma excelente diversificação. Atualmente, ele possui 14 imóveis, 6 deles estão no estado de São Paulo, 4 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais, no estado da Senhora Bombeiro, um estado que eu gosto muito e não é à toa que eu fui buscar a minha esposa lá em Minas Gerais. Além dessa diversificação geográfica, o ativo possui uma grande diversificação de inquilinos. Inquilinos que são as maiores empresas, as empresas que movem a economia do nosso país. Como uma empresa que é muito conhecida, que hoje representa 14% das receitas desse fundo imobiliário, que é a Via Varejo. Temos outras bem conhecidas como Mercado Livre, GPA, o Grupo Pão de Açúcar, empresas muito conhecidas. Esses são alguns dos imóveis que estão alugados para essas empresas e que estão gerando aluguéis aos seus cotistas todos os meses. Com certeza, se a gente fosse comprar um galpão logístico desse, a gente não teria dinheiro, não teríamos hoje 5, 10, 20, 100 milhões para adquirir um imóvel e receber aluguéis. E nem precisamos ter esse valor de 100 mil reais para adquirir uma casa, alugar para o Joãozinho e para a Maria e ter o nosso aluguel caindo todos os meses. Com aproximadamente 106 reais, você já consegue se tornar cotista do XPLG 11, o dono desses galpões logísticos, e receber os seus aluguéis de acordo com a quantidade de cotas que você possui no seu portfólio. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, segmento logístico, industrial, galpões. A sua taxa de administração é de 0,95 ao ano sobre o patrimônio líquido. Atualmente ele possui cerca de 309.017 cotistas. O valor patrimonial da sua cota, o que cada cota vale no papel, é de R$ 113,74 e o último rendimento deste fundo imobiliário foi de 75 centavos por cota. E mais de 309 mil cotistas receberam esses 75 centavos no seu último rendimento. Às vezes, esses cotistas, um tem uma cota, outro tem 5, outro tem 10, 20, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 cotas estão recebendo os seus rendimentos. Hoje o XPLG 11 se encontra a R$ 106,57 por cota. O seu dividend yield atual é de 8,27%. E é importante lembrar que até o momento que eu gravo esse vídeo, os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Que mamata! Receber dividendos todos os meses isentos de imposto de renda, esses são os fundos imobiliários. E analisando o quanto esse ativo está barato ou caro em função do seu preço sobre valor patrimonial, hoje ele se encontra em 0,94, indicando que hoje você estaria levando todo o patrimônio do XPLG 11 por 94% do que ele vale. É um ativo de ótima liquidez. Imagine que você tenha uma casa, aquela mesma casa de 100 mil reais, e agora você queira vender essa casa. Dificilmente amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, quem sabe, você conseguirá vender essa casa. Já o XPLG 11 possui uma ótima liquidez. Se você quiser comprar ou vender, você faz isso tranquilamente, pois ele tem uma liquidez diária de cerca de 3,5 milhões de reais, mostrando que caso você queira comprar 10 mil reais, 50, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, você consegue tranquilamente comprar ou vender, pois essa liquidez de cerca de 3,5 milhões é uma ótima liquidez. E além de pagar
aquele excelente rendimento dos últimos 12 meses, as suas cotas se valorizaram 19,5% nos últimos 12 meses. No início de 2020, como não é novidade, passamos por uma grande crise sanitária, o que acabou impactando diversas empresas e também os fundos imobiliários, que acabaram diminuindo e muito os seus rendimentos. Alguns ativos, como os fundos de shopping, até deixaram de pagar rendimentos, pois os shoppings ficaram fechados e o fundo imobiliário XPLG11 se manteve muito bem durante essa pandemia. Os rendimentos caíram por um período curto, uma leve queda nos seus rendimentos e ao longo do tempo, 2020, 2021, 2022 e 2023, os seus rendimentos apresentaram um belíssimo crescimento. Bombeiro, como eu faço para ter direito a receber esse aluguel do XPLG11 todos os meses? Existe uma famosa data com, que é a data que irá definir quem tem ou não tem direito a receber os aluguéis. E qual será essa data com? No XPLG11, cada fundo imobiliário possui uma data com diferente. É sempre no último dia útil de cada mês. Ou seja, se você comprar a cota no dia 1, no dia 5, no dia 10, no dia 20, você tem direito a receber o aluguel? Ainda não. Você precisa finalizar o último dia útil do mês com essas cotas na sua carteira. Basicamente, você precisa dormir com as cotas na sua carteira no último dia do mês, o último dia útil. Aí sim você terá direito a receber esse aluguel e temos aqui a data com dos últimos 12 meses, sempre o último dia útil de cada mês. Temos a data de pagamento e nessa terceira coluna o valor que ele pagou lá do mês 7 de 2022 até o mês 6 de 2023. Um bom crescimento, muita gente utiliza. PVP para saber se o ativo está caro ou barato é um bom indicador? Sim, ele não pode ser analisado de forma isolada e por isso eu utilizo outra estratégia, o preço teto, o famoso prêmio de risco em fundos imobiliários de tijolos, e eu vou te mostrar na prática. Todo mundo está acostumado aqui no canal com o cálculo do preço teto de ações pelo método Bazin. Em fundos imobiliários existem duas estratégias: preço teto pelo prêmio de risco, que eu utilizo em fundos imobiliários de tijolos, e preço teto pelos rendimentos, pelo yield estimado. E o prêmio de risco, primeiramente vamos no site do Tesouro Direto. Vamos pegar aqui um título de longo prazo. O Tesouro IPCA 2045. Ele está entregando IPCA, em tese estaremos protegidos da inflação e além disso ele está entregando mais 5,77%. Lançamos aqui esses 5,77%, em tese IPCA mais 5,77%. Os imóveis esperamos que ao longo do tempo eles sejam corrigidos pela inflação e também os seus aluguéis. Vamos pegar aqui o XPLG11, lançar o seu código, o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses, que é o que eu utilizo, R$ 8,81. Hoje, um ativo de baixíssimo risco, título do Tesouro, está entregando 5,77%. E para investir em renda variável, eu vou exigir um rendimento superior do que esse Tesouro Direto, pois se não fosse assim, pegaria todo o meu dinheiro e colocaria em renda fixa. E aí chegamos ao famoso prêmio de risco, que é um prêmio por você investir em renda variável. E o que pode variar em fundos imobiliários, eu utilizo de 1,5 até 3. No XPLG11, meu prêmio de risco é 2%, é o que eu exijo nesse ativo. E de acordo com essa estratégia, o preço teto atual é R$ 113,38, uma margem de segurança de 6,04 na cotação atual. O segundo fundo imobiliário não possui imóveis físicos na sua carteira, ele é um fundo imobiliário de papel. Sim, ele majoritariamente possui CRIs, que são os famosos certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, são dívidas lastreadas em imóveis no seu portfólio. Hoje, cerca de 90,4% é CRI, 5% ele possui em caixa e 10,6% em cota de outros fundos imobiliários. E este fundo imobiliário é o VRTA11, um fundo que possui um portfólio de CRIs muito diversificado. Para você ter uma noção, a composição da carteira de CRIs deste fundo imobiliário, a sua maior posição hoje representa 4,46% da sua carteira investida. Ele possui 73 CRIs no seu portfólio, uma carteira muito diversificada, isso traz uma maior tranquilidade aos seus cotistas, tranquilidade que fica ainda maior de saber que a sua
maior posição representa apenas 4,46% do seu portfólio total. E você já irá notar que ele está abaixo do que ele vale no papel, abaixo do seu valor patrimonial. Hoje o VRTA11 se encontra, no momento que eu gravo esse vídeo, a R$ 88,40 por cota. Nos últimos 12 meses ele pagou um rendimento de 13,59%, o seu PVP atual é de 0,96%, ou seja, você estaria levando todo o patrimônio do VRTA11 por cerca de 96% do que ele vale no papel. Liquidez diária 1,9 milhão e valorização nos últimos 12 meses 1,77%. Está com bons indicadores, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, e quando entramos nos rendimentos, que é o que todo mundo gosta, os famosos faz-me rir, você irá notar na prática que ele tem uma maior volatilidade do que o XPLG11, que possui imóveis físicos no seu portfólio, pois esses CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, são indexados a alguns indicadores como IPCA, IGPM, o CDI, e como esses indicadores possuem altos e baixos, consequentemente isso irá afetar a sua carteira e consequentemente os seus rendimentos. E notem, essa baixa até 2020 e essa alta novamente devido a esses indexadores, que em alguns momentos estão em baixa, outros em alta, como a nossa taxa Selic saiu lá de aproximadamente 2% para mais de 13%, isso acaba afetando os rendimentos do fundo imobiliário, que está conseguindo manter os seus rendimentos nos últimos 4 meses em 95 centavos por cota. Assim como no XPLG11, a data com deste fundo imobiliário é sempre no último dia útil. A primeira coluna em verde, temos a segunda coluna, que é a data de pagamento, e temos a terceira coluna, que foi os rendimentos que ele pagou lá do mês 7 até o mês 6 de 2023. E diferentemente do XPLG11, um fundo imobiliário de tijolos, em fundos de papel, como é o caso do VRTA11, a gente não utiliza o preço teto pelo prêmio de risco, e sim o preço teto pelo yield estimado, que é o quanto eu espero receber do ativo. VRTA11, nos últimos 12 meses ele pagou um total de R$ 12,01 por cota. Hoje o meu yield estimado no VRTA11 é 12%. O preço teto desse ativo se encontra em R$ 100,08 de acordo com esse yield estimado de 12%. E os dividendos que ele pagou nos últimos 12 meses, R$ 12,01, uma margem de segurança de 13,22%. E o terceiro fundo imobiliário é do tipo tijolo, e ele é do segmento, um segmento amado pelos brasileiros, que é shopping. Eu tenho certeza que no mínimo uma vez na sua vida você foi a um shopping e você acha que em shopping é somente o lugar de gastar? Não, é possível você receber aluguéis de shopping. E em 2020, como eu citei, os shoppings ficaram fechados. Consequentemente, os rendimentos caíram. Alguns fundos até deixaram de pagar, o que não foi o caso deste fundo imobiliário, que conseguiu se manter durante o início de 2020, com rendimentos que caíram abaixo de 20 centavos. Sim, caiu. Isso foi algo que ocorreu com o setor inteiro. Como eu citei, alguns deixaram de pagar. Ao passar do tempo, os rendimentos voltaram a crescer. 2021, 2022 e principalmente 2023, que ele conseguiu se manter na casa dos 70 centavos por cota, chegando a pagar nos seus últimos 4 rendimentos um valor de 74 por cota. Assim como nos outros 2 fundos imobiliários, a sua data com é sempre no último dia útil. Temos a primeira coluna, data com dos últimos 12 meses, a segunda coluna em amarelo, data de pagamento, e a terceira coluna em branco, os rendimentos que ele pagou lá do mês 7 de 2022 ao mês 6 de 2023. Esses são os valores que os seus cotistas receberam todos os meses por cota nos últimos 12 meses. Os cotistas do HSML11, um fundo imobiliário que é de tijolo, pois ele possui shoppings no seu portfólio. O segmento shoppings varejo, taxa de administração 1,2 ao ano, número de cotistas 152.558, o valor patrimonial da sua cota, o quanto ele vale no papel, é R$ 95,74 e o seu último rendimento foi de 74 por cota. E atualmente ele possui 7 shoppings no seu portfólio. Será que você já conhece ou já foi em algum deles? Eu vou te mostrar alguns que ele possui no seu portfólio. Hoje ele possui 2 em São Paulo, 1 em Minas Gerais, o estado da Senhora Bombeiro, um na Bahia, um no Acre, um em Alagoas e um no Rio de Janeiro. E aqui está o seu portfólio. Alguns shoppings que eu confesso que eu nunca fui, e deixe nos comentários se algum dia você já foi
ou conhece algum desses shoppings do portfólio do HSML 11, que no momento que eu gravo esse vídeo se encontra R$ 87,73, o seu rendimento dos últimos 12 meses foi de 9,5%, PVP atual 0,92, ou seja, o fundo imobiliário está mais barato do que ele vale, você estaria levando todos esses shoppings por 92% do que ele vale no papel. Liquidez diária 2,6 milhões, valorização nos últimos 12 meses 21,58%. E agora eu tenho certeza que você irá começar a olhar os shoppings de outra forma, não só como uma forma de passear, gastar, comprar algum bem. Você também consegue receber aluguéis dos fundos imobiliários do tipo shopping, que com certeza é um segmento muito amado pelos brasileiros. E não se esqueça que é um fundo imobiliário do tipo tijolo. E vamos voltar novamente àquele preço teto pelo prêmio de risco. Lançamos o código do ativo HSML11, o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses, R$ 8,37. Nesse ativo eu utilizo um prêmio de risco de 2,5. E de acordo com essa estratégia, o meu preço teto seria R$ 101,21, uma margem de segurança de 15,36%. Estes três fundos imobiliários estão abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do preço teto e são ótimos ativos. Porém, é importante lembrar que essas ferramentas que eu mostrei, preço teto pelo prêmio de risco, preço teto pelo yield estimado, são apenas ferramentas que irão te ajudar na tomada de decisão. Elas não significam recomendação de compra ou venda. Você tem que estudar o ativo como um todo, saber se ele se encaixa no seu perfil de investidor. Aí sim, essas ferramentas irão te ajudar na sua tomada de decisão. E caso você queira fazer aquisição de alguma delas, o link está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!